A minha primeira dúvida é com relação a financiamento. Eu consigo financiar desde da compra do lote até a construção da casa, sem entrada ou com uma entrada mínima possível? Se você for utilizar a linha de financiamento, aquisição e construção, você consegue fazer sem entrada. O banco até pede, sabe? Que você tenha disponível algo em torno de 20% do quanto custará a casa depois que ela estiver pronta. Só que tem uma diferença entre o valor da casa quando ela estiver pronta e um valor de quanto custa para fazer a casa. A casa geralmente fica em torno de 30% mais barato para se fazer em relação a comprar o mesmo imóvel pronto, sabe? Uhum. Então, vamos partir do pressuposto, por exemplo, que a casa, depois de pronta, lá no lote que você escolher e tal, vá valer 300 mil reais, por exemplo. Tá? Só a título de exemplo. Sim. Ela deve custar, uma casa nesse preço, deve custar alguma coisa em torno de 200, 220 mil para ficar pronta. Só que no processo, o banco vai levar em consideração o valor da casa pronta, que é o que ele vai usar como garantia de que você vai pagar as prestações em dia depois lá e tal, até se quitar seu financiamento, entendeu? Sim. Então, se a gente pega 20% aí de 300 mil, vai dar 60 mil reais, certo? Se você precisa de 200, 220 para fazer a sua casa, mesmo descontando os 20%, você tem dinheiro mais que o suficiente. Então, acaba que você não precisa entregar a entrada propriamente. Até porque a entrada, você não passa para o banco. A entrada você passa para quem vai construir a sua casa se ela fosse necessária. O que, nesse caso, não precisa necessariamente ser. Entendi. No caso, para adquirir esse imóvel pode ser vinculado a parente consanguíneo? Tem alguma correlação ou você acha que tem algum bloqueio? Não, pode, pode. Acontece o seguinte, se tá em nome de que parente seu? Do meu pai. Tá no nome do seu pai. Você tem uma irmã, né? Tenho. Pode ser que precise que a sua irmã e o marido dela, se ela for casada, assine concordando, sabe? A venda como anuente. Não, mas no caso, meu pai e minha mãe são vivos, então eu e a minha irmã não temos poder de decisão ainda. É, eu sei disso, mas é que tem quando há uma venda direta para um descendente, eu sinceramente, eu não sei o artigo que diz na lei de transferência de doação e de herança. Tem uma coisa que fala sobre isso, sabe? No Já, caso, a já, transferência de. Pode concluir primeiro. já aconteceu isso com a gente. Eu já tive um processo assim. Todos os descendentes eram maiores de idade, mas o pai estava vendendo uma casa para o filho. Então, os demais irmãos e os cônjuges precisaram assinar o contrato de financiamento também. Na ocasião, sendo muito sincero, eu não parei para entender o porquê que foi possível isso, não. O porquê que exigiram isso, não. Mas foi preciso, sabe? O banco pediu. É porque normalmente eles pedem quando envolve doação, Doação né? é Mas certeza. porque no caso eu subentendo assim, né, pelo básico da legislação, que por ser uma compra, meu pai poderia estar vendendo para qualquer outra pessoa. Eu concordo. Então, ele vendendo para outra pessoa, eu e a minha irmã não temos que assinar. Quem tem que assinar é ele e a minha mãe, por causa do regime de casamento de ambos, né? Eu Que é concordo com comunhão você. total de bens. Mas eu e a minha irmã não poderíamos interferir nesse processo, Foi porque meu exatamente pai isso que ainda. eu questionei na ocasião. E foi uma exigência do banco, sabe? Então, se a resposta é posso comprar sendo do meu pai? Pode. Mas pode ser que sua irmã e o marido dela precisem assinar. Não, meu cunhado não precisaria, porque eu acho que o casamento dela é separação de bens. Então, pronto. Seria Eu só acho que ela. seria só minha irmã mesmo. Só. Se for o E caso, no pode. caso, para essa aquisição, eu tenho que adquirir o lote completo ou eu posso adquirir a metade do lote? Completo. Tem que ser completo. Completo. É porque é o seguinte, não existe meio lote, sabe? A gente até usa a terminologia meio lote, mas é errado. Existem pessoas donas do mesmo lote. Então, se a gente compra um lote, por exemplo, eu e você, a gente olhou um lote lá, vamos comprar esse lote. Não é meio lote do Fernando e meio lote do Fagner.
eu tenho 50% de um lote e você também tem 50% de um lote. Nós somos sócios num lote todo. E partindo desse princípio, para você fazer a aquisição de terreno e construção, você precisa ser dono 100% daquele terreno. Não necessariamente já ser dono, mas você vai se tornar dono no processo, entendeu? Tá. E, por exemplo, se eu adquirisse a parte, esse 50% do valor do meu pai, eu conseguiria financiar só a construção, por exemplo. Só a construção não sei dizer, mas eu também acho que é do mesmo princípio, porque você precisa dar o terreno como garantia. Não, sim, mas aí no caso eu já teria comprado ele à parte, já teria escritura, já teria registro. Mas você tem um percentual, você não tem um todo. Então, o banco vai tomar o imóvel todo como garantia do empréstimo, e não só 50% de um terreno. Ah, tá. Ele não toma a propriedade do ser, ele toma o espaço, metragem Ele quadrada. toma o lote, ele não toma o seu percentual. Porque assim, se fosse baseado nessa configuração sua de que o lote ele faz parte 50% de uma pessoa e 50% do outro, a partir do momento que eu adquiro 50% do meu pai, faço o registro e escritura, vou na prefeitura e peço o registro de uma enumeração nova, ele se torna um lote único, não? Não, a prefeitura não desmembra um lote. A menor parcela de um terreno é um lote. Sabe? Você consegue desmembrar ou criar matrículas filhas quando você tem mais de uma casa no mesmo lote. Mas a construção já precisa existir ou ter um projeto aprovado pela prefeitura. Daí você institui uma convenção de condomínio naquele terreno e te permite fazer a individualização das matrículas. Mas lote não se divide, não gera matrícula distinta para o mesmo lote, entendeu? Ou para Então, parcelas de um lote. se a gente fosse olhar por esse lado, então estaria meio que, hipoteticamente, errado quando a prefeitura te libera um novo número. Não tá, porque a Por prefeitura exemplo, só vai te liberar um novo número se você tiver mais de uma construção naquele terreno, ou um projeto aprovado para ele. Isso hoje. Antigamente não tinha esse controle, né? Então, se você tinha um lote, você ia lá, me dá 2 números para aquele lote lá. Acabavam te entregando, mas não podiam. Só pode. mesmo com o contrato de compra e venda desse 50% lateral, Porque é o seguinte, quando você compra 50% de um lote, você não consegue discriminar na matrícula, lá no registro, qual parte é a sua e qual parte é de outra pessoa. Então, você pode chegar no entendimento com outro proprietário que, ó, essa metade aqui, essa parcela aqui do terreno, do lado esquerdo é minha, e essa do lado direito é sua. Você constrói sua casa, a prefeitura te dá um número, ele constrói a casa dele no futuro, a prefeitura dá um número para ele. Mas quando você for vender a sua casa, se você não instituir o condomínio, por exemplo, ele precisa assinar, porque ele também é dono da sua casa e você é dono da casa dele. Vocês têm 50% de tudo que for construído naquele terreno até que vocês façam a instituição de condomínio e individualizem a matrícula das casas que forem construídas lá. eu falo porque eu já tive casos de parentes direto, dois tios que compraram um único lote à meia, construíram, né, cada um na sua metade, e conseguiram esses números separados Pois é, aí da provavelmente prefeitura. depois de Um ficou com uma construído, numeração, o outro ficou com outra. provavelmente depois de construído, ou bem antes, Não, foi antes. ou bem Foi antes. antes. É. Ou quero Eles dizer, bem antes conseguiram. de... Aí uma casa ficou com uma numeração e o outro ficou com outra. Hoje, para você conseguir um número na prefeitura, ou precisa ter obra, ou precisa ter um projeto aprovado. Entendi. Então, no caso, eu teria que fazer aquisição mesmo total. Se você quiser fazer o financiamento, você precisa fazer aquisição de terreno e construção do lote, aquisição do terreno do lote todo. Para construção também, que eu te disse que não tinha certeza, é porque eu nunca tinha parado para pensar. Mas depois que eu lembrei que o banco usa o terreno todo como garantia, você não tem outra opção. Ele faz valor venal total. Ele vai querer o terreno todo. Ele não vai querer um sócio, porque o sócio tem direito de compra, ele tem preferência de compra, na verdade. Sabe? Não faz sentido para o banco pegar um lote ou parcela de um lote como garantia de um empréstimo, se ele não sabe o que vai acontecer do outro lado. E tem um outro impacto nisso também.
Até porque o outro sócio não vai ter partes limitadas nesse processo. A partir do momento que ele não assina o documento, o banco não pode cobrá-lo de nada. O banco, na verdade, se fosse pegar um imóvel e revender depois para alguém, ele teria que ressarcir esse outro sócio primeiro, como se ele estivesse adquirindo todo o terreno para depois ele levar a casa a leilão ou refinanciamento, alguma coisa. É isso. Entendi. Então, no caso, o Fernando, como que funciona esse processo todo? Para te falar assim, por exemplo, Fernando, eu gostaria de tentar fazer esse processo adquirindo o lote do meu pai e executando tal projeto, tal estrutura física que eu tenho em mente. É isso. Na verdade, é assim, como você narrou. É só trocar uma interrogação. Só um minuto, vai passar um caminhão. Tá. Pronto, não desculpa. Não, pode falar. Aqui tá tranquilo, não deu nem para ouvir. É exatamente o que você falou aí. Você só tem que tirar a interrogação e botar um ponto. O processo ele só é o contrário de comprar uma casa pronta. E quando você procura uma casa pronta, o que você faz? Você sai para visitar vários imóveis, decide qual você quer, analisa o crédito se você for financiar, vem um engenheiro, faz a vistoria no imóvel depois que seu crédito foi aprovado e, na sequência, o banco libera o contrato, você assina o contrato de financiamento com o banco, recolhe o ITBI, que é o Imposto de Transferência lá da Prefeitura, bota o contrato para registrar no cartório de registro, devolve uma via para o banco paga quem vendeu a casa para você e você vai morar na sua casa. Na aquisição de terreno e construção, primeiro se descobre a sua capacidade de pagamento. Ou seja, pode fazer análise do crédito primeiro, já que você já tem o lote em mente, sabe? Sim. E aí descobre lá que o Fagner consegue pagar uma prestação que vale permitir um financiamento de R$200 mil, usando o exemplo anterior. E aí a gente você vai fazer um orçamento, quanto custa o lote? O lote custa 100 mil, então me sobram 100 mil para fazer uma casa. Daí tem que desenvolver um projeto, você já tem algo em mente, que caiba nesse valor de 100 mil reais. A gente está falando os custos com a mão de obra, os custos com o material, tá? Os custos com o projeto, com o registro, com essas coisas. O contrário. Aí depois Pode falar. Por exemplo, esses custos ficaram em 230 mil, vamos dizer assim. Eu consigo fazer essa parte do 200 mil com o banco e pagando os 30 mil à parte por fora? Consegue. Aí os 30 mil seriam entrada. Você pode dizer que é entrada, entendeu? O banco te libera 200. Quanto mais você gastar na casa, é inclusive melhor para o banco, porque você está aumentando o valor da garantia que ele tem. Não pode o contrário. Tá? Não pode, por exemplo, você faz uma estimativa de gastar 200 mil reais, gasta só 50, na expectativa de pegar os outros 150 e comprar um carrão. Isso não dá porque o engenheiro, quando você faz a aquisição de terreno e construção, você divide a sua obra em etapas, pelo menos 5 etapas. E aí, toda vez que você acha que você concluiu 100% uma de cada dessas etapas, você precisa solicitar uma vistoria. Daí vem o engenheiro analisa o que foi construído, e se ele aferir que realmente concluiu 100%, ele dá o ok para o gerente liberar o valor proporcional do financiamento que custou aquela etapa. E aí o banco libera esse recurso na sua conta. Entendeu? Então, o banco ele vai liberando depois que faz. Depois que faz. Só o lote que ele paga antecipado. Por exemplo, aquisição do lote. O lote é 120 mil. Vem o auditor deles, faz a auditoria normal, realmente vale 120 mil. Ele vai lá, libera no banco os 120 mil, aí eu vou e compro, pago, né, o dono do lote e faço todas as transferências que tiverem que ser sido feitas. Não, o lote o banco paga direto para o vendedor. Aí já paga automático. Paga automático. Só que o primeiro vistoriador, ele não vem para analisar só o lote, não. Uma das coisas que ele vistoria é o lote. As outras coisas são o projeto, que você tem que mostrar para ele o projeto que você vai executar, até para ele definir também quanto custará a casa naquela região
depois que ela estiver pronta. Se ela vai custar realmente o que você está dizendo, se ela vai valer realmente o que você está dizendo. E ele pode falar que não. Ele pode falar que vale mais ou que vale menos. Se ele falar que vale mais, não tem problema. Você mantém com os valores de acordo com a sua preferência. Se ele vai falar que vale menos, que a casa valerá menos, que ao contrário de 300 mil, a casa valerá só 250, por exemplo, depois de pronta, o banco até te empresta o dinheiro, mas ele te empresta 80% do valor que o engenheiro dele falou que valerá o imóvel no futuro. Diminuir o valor total do bem, ele vai diminuir o empréstimo. Então, seria assim, adquirir o lote, o banco vai lá e paga. Aí, por exemplo, a primeira etapa, vamos falar que é a parte de fundamentação estrutural. Isso. Vai gastar, por exemplo, 15 mil para fazer a base, né, da estrutura. Então, você vai fazer primeiro a base, aí depois que essa base estiver pronta, vai chamar o banco, ele vai mandar o fiscal dele para ver se realmente aquela estrutura vale os 15 mil. Não. Seria isso? Não, ele não vem para ver se vale, não. Ele vem para ver se está pronta. Tá pronta, aí ele libera os 15 mil na minha conta e eu que repasso para a construtora. Você, o controle é todo seu. E se ele achar que não vale os 15 mil, que vale a menor? Se ele achar que não está 100% concluído, tem duas opções. Ele libera um laudo falando, olha, a primeira etapa da casa do Fagner não está 100% concluída, está 80% concluída. E aí o gerente tem a decisão se paga 80% do valor da etapa ou se manda concluir os outros 20% que falta para pagar Mas os 100%. ele faz um relatório que a empreiteira vai entender o que faltou nesses 20%? Faz. Ele fala o laudo. Porque senão é muito fácil ele falar que não está 100% concluída e eu não ter uma justificativa para falar com o empreiteiro. Olha, você falou comigo que estava concluído, o auditor do banco falou que não está. O que está faltando aí nesses 20% que você, como construtor, não fez para não ser aprovado? O que acontece é o seguinte, quando a gente aprova o seu crédito, o segundo passo é aprovar o projeto da casa e o processo da obra, que é o que a gente chama de cronograma físico-financeiro. Então, eu tenho que detalhar numa planilha que chama PIFUI, que é Planilha de Financiamento de Unidade Individual. Eu tenho que detalhar nessa PIFUI cada pedacinho da sua casa, inclusive o material que eu vou usar de acabamento. Então, eu falo lá, olha, eu vou dividir a casa do Fagner em 5 etapas. Eu vou levar 5 meses para fazer a casa toda. Então, cada etapa de obra será aproximadamente 1 mês, só para exemplificar, certo? E eu já falo o que compõe essa etapa 1. A etapa 1 vai ser composta de... nós vamos precisar abrir vala manual, serão 100 metros lineares de vala. Nós vamos ter que concretar as valas, serão 10 metros cúbicos de concreto. Nós vamos ter que colocar tantos metros de ferragem, vamos ter que fazer os tubulões e tal. E aí a composição de cada etapa dessa me dá os 100% do total da etapa, que já corresponde, por exemplo, a 20% do total da obra. Entendeu? E aí ele vem conferir o que eu descrevi que seria essa etapa. O Fernando falou que ia fazer as valas. Ok, vala está ok. Ele falou que ia concretar as valas. As valas foram concretadas. Ele falou que ia fazer os tubulões. Os tubulões estão ok. Ele falou que ia impermeabilizar o alicerce. O alicerce está impermeabilizado. Então, beleza, etapa 100% concluída. Ele não vem para avaliar quanto custou. Ele vem para ver se está concluído. A avaliação de quanto custará já foi feita, quando ele aprovou a minha planilha físico-financeira. Entendi. Então, assim, eu praticamente continuo sendo dono total de todo o processo. Praticamente não. Você é. E aí você tem opções. Não, é porque quando o banco faz o pagamento direto, né? Por exemplo, se ele fizesse o pagamento vinculado direto à empreita, sem esse tipo de monitoramento, o dono pede um pouco o controle, porque é meio que um stand-by que ele está ali, ele só é acionado em alguns momentos. Nesse caso, não. O dinheiro cai na minha conta, eu que tenho que fazer o pagamento para o empreiteiro. Então, querendo ou não, eu tenho um feedback também muito maior do que outros tipos de processo. Sim. Essa é uma das vantagens da aquisição de terreno e construção. Mas por que você não passa por isso comprando um imóvel pronto? Porque já está pronto.
Não, Então, mas eu falo o seguinte, às vezes eu posso fazer um financiamento, né, de construção, alguma coisa assim, e o banco pedir, por exemplo, o financiamento, pedir os dados da empreiteira e já passasse direto para ela, entendeu? Meu entendimento era isso, eu não pegaria o dinheiro já passaria para não, o Fernando executaria a obra e quando estivesse pronto ele me entregava a casa. não é assim. Inclusive, a última etapa da obra só é liberada depois que a prefeitura entrega o habite-se. O habite-se é um documento que atesta que a sua casa foi construída de acordo com um projeto aprovado. Uhum. Quando a gente fala assim, prefeitura, a casa está pronta, ela manda um fiscal lá para verificar se a casa realmente foi construída no tamanho do projeto, com os afastamentos, na mesma estrutura, na mesma composição. Se tiver tudo construído e a casa estiver em condições de ser habitada, a prefeitura libera essa certidão, que chama habite-se. E aí a gente tem que pegar essa certidão e levar lá no cartório de registro para averbar na matrícula, no registro do que antes era só um lote, que agora não é um lote mais, que agora tem uma casa. Aí o cartório averba isso, ele cria uma averbação lá, falando, ó, agora no lote 5 da quadra 7 do bairro Três Poderes, onde antes tinha um lote, foi construída uma casa composta de X quarto, sala, banheiro, metragem tal, na rua tal, foi estipulado o número X para essa casa, e beleza, descreve tudo isso. Está aqui a certidão de habite da prefeitura emitida na data tal. A gente precisa pegar essa certidão, levar para o banco liberar o último recurso da última etapa. Então, o banco retém isso lá para ter a certeza de que você concluiu a sua obra, entendeu? Entendi. Depois que é aprovado esse processo inicial, que já adquiriu o lote, fez, por exemplo, a primeira etapa, pode acontecer de, no meio do caminho, o banco parar, cancelar esse processo? Pode. Pode acontecer se constatar que houve fraude. Ah, tá. Não, mas em caso de não fraude, não... Não, aí não para, não. Por exemplo, assim, você fez a primeira parte, quando estava para concluir a segunda, ele fala que vai bloquear o restante do financiamento e eu Não teria que parar a pode. obra na segunda etapa. Não é possível, não. É porque o banco faz um provisionamento de todo o financiamento que você tomará. Inclusive, funciona assim. Desde que você pega o primeiro valor que foi para pagar o lote, né, você só pega isso depois que você já assinou o contrato e que o lote já está no seu nome. Só depois que o lote está no seu nome que o banco libera o dinheiro lá para o vendedor. No seu caso, o seu pai. O dinheiro cai na conta dele. A partir desse momento, 30 dias depois que você assina o contrato, você já começa a pagar encargos do contrato, não do financiamento, mas do contrato em si. A parcela de financiamento ela é composta de saldo devedor, um seguro obrigatório que chama MIP, que é morte ou invalidez permanente, tem a taxa de administração do banco e os juros do É financiamento. como se já fosse a primeira parcela do empréstimo, do financiamento. Só que você não paga o saldo devedor e não paga juros. Você começa a pagar só os encargos de taxa de administração e o seguro. Isso você precisa pagar. Então, o valor da parcela ele vem pequenininho, não vem nem próximo do que será realmente a parcela depois que a casa estiver pronta. Você só começa a pagar a dedução do seu saldo devedor depois que a sua casa está realmente pronta, você entrega a certidão de registro para o banco, e aí sim a próxima parcela virá cheia. Aí começa também a diminuir lá o valor do seu financiamento. Mas aí, essa parcela cheia, eu já tenho uma previsão dela desde o início de qual vai ser esse valor? Tem. Você tem isso quando a gente faz o simulado para analisar, para fazer a avaliação do seu financiamento. Lá você já tem noção de quanto será a sua parcela. E no dia que assina o contrato, o banco ele te entrega uma planilha que chama planilha evolutiva. Nessa planilha tem a data que vai vencer. Pode falar. Na planilha evolutiva tem a data que vai vencer cada uma das parcelas e tem também o valor de cada uma delas. Só que dependendo do indexador que você escolher, esse valor na realidade pode mudar. Indexador são os fatores de reajuste que o banco aplica em determinadas linhas de financiamento.
Hoje a Seriam os Caixa, sistemas, né? hoje a Caixa É estilo aquele trabalha... saque, price. Não, a saque price Não? é como você paga o seu saldo devedor, são sistemas de Aham. amortização. Os indexadores são os fatores de reajuste da parcela. Ah, tá. Se vai Hoje ser pela taxa Selic, pela taxa não sei o quê. é isso. Hoje a Caixa Ah, tem a TR mais poupança, tem o IPCA e tem uma linha de financiamento sem indexador. Quanto mais volátil o indexador, menor a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menos volátil é o indexador. E no caso, por exemplo, dessa linha que é sem indexador, a sua planilha de evolução vai constar exatamente o valor que você vai pagar em cada uma das parcelas, porque você não sofrerá reajuste. Só que a entendi. taxa de juros dessa linha, é um pouquinho mais alta, em torno de 9% ao ano. Então, o IPCA, que é o indexador que é mais volátil, porque ele está atrelado à inflação, é o que tem a taxa de juros mais em conta, dá mais ou menos 3,5% ao ano. Mas você assume um risco de que, se a inflação subir demais, a sua parcela também sofrerá esse reajuste. E aí ela pode ficar diferente do que está a parcela lá na planilha evolutiva, que é só uma estimativa de quanto será. É. E é porque, no caso, também, essa planilha é para justamente eu ter uma flexibilidade, né? Às vezes eu quero antecipar alguma parcela, eu quero Isso. abater algum valor, Você já sabe eu quanto será o seu consigo. saldo devedor ali. Ah, já paguei 20 parcelas. Se eu quiser quitar meu financiamento agora, é só olhar o saldo devedor lá. O banco ele tira 100% dos juros das parcelas futuras quando você antecipa. Entendi. E, então, no caso, Fernando, para começar todo esse processo, eu teria que te passar alguns documentos para primeiro você fazer essa simulação. Como É. é que funciona? O primeiro passo são documentos para fazer o simulado ali, né? E você entender qual é a sua capacidade de pagamento e quanto é que o banco pode liberar de financiamento para você. Depois que a gente Aham, tem essa análise e que você acha que o valor que o banco pode liberar para você é suficiente para você construir a sua casa do jeito que você almeja, aí a gente vai fazer a análise do crédito propriamente, entendeu? Depois que uhum, faz a análise do crédito, está pronto, está aprovado, está tudo certo, qual é o terceiro passo? O terceiro passo é ir no arquiteto e pedir para ele desenvolver o projeto que vai ser aprovado pela prefeitura. Nesse meio de tempo, entre a aprovação do projeto e a análise do projeto para aprovação e a aprovação propriamente, a gente já pode solicitar um engenheiro para vir fazer a primeira vistoria, que é do lote, que é da PIFUI, que é o cronograma financeiro, e essas coisas todas, porque a gente já tem uma ideia, a gente já sabe como sua casa será. Só que o banco uhum, só libera o contrato para assinar depois que você entrega o projeto aprovado para ele pela prefeitura. Aí entendi. libera o contrato para assinatura. Esse projeto tem que ser feito pela sua construtora, ou eu posso ter o meu engenheiro, o meu arquiteto que faça o meu projeto e eu te apresente? Não, você pode escolher quem você achar conveniente para fazer. Não Ah, precisa tá, eu não ser. tenho essa fidelidade exclusiva Não, com... não. Na verdade, o que acontece? Agora falando mais especificamente, porque até então estava falando de uma forma mais geral. Para a gente fazer a sua casa hoje, eu até preciso analisar que eu estou com muita obra. Eu preciso analisar quanto tempo você espera que sua casa, daqui quanto tempo você espera que sua casa esteja pronta. Isso eu já te respondo, máximo 6 meses. Então você tem que começar a sua casa, você devia ter começado esse processo em novembro, dezembro do ano passado, talvez. Brincadeira. A construção de uma casa assim é rápido, sabe, Fagner? A sua casa tem que ter o quê? 70, 80 metros, não é? Não, deu 63 metros quadrados. A construção de uma casa dessa é 3, 4 meses e meio, não passa disso. Só É que isso mesmo, antes, 63. só que antes da casa, vamos partir do pressuposto que sejam 4 meses de obra. Antes da casa, a gente tem que aprovar projeto na prefeitura. O processo mais demorado é esse, é banco É, e prefeitura. até que o banco a gente faz em paralelo. O mais demorado nesse processo todo é a aprovação do projeto, que pode chegar aqui em Igarapé em até 2 meses. Então aí a gente está falando, quase o A tempo que eu prefeitura é levo. boba, né? Ela deveria fazer rápido para ela conseguir arrecadar imposto baseado no projeto, Cara, mas
tá melhorando. Eu já levei, houveram obras nossas que eu levei quase 4 meses para aprovar o projeto, porque era muita demanda na prefeitura e a resposta é que tinha um pouco pessoal para analisar. Mas em média agora melhorou, agora em média 60 dias para conseguir aprovar um projeto lá. E aí o que acontece? Estava acontecendo antes de um projeto ser aprovado, para um projeto ser aprovado levar mais tempo, cara, do que eu levava para construir uma casa. E aí o que os construtores começaram a fazer aqui na região? Já tinha uma ideia do que era o projeto, o arquiteto que estava desenvolvendo o projeto era experiente, já sabia o que podia ou não fazer, começavam a obra antes do projeto ser aprovado. Aí a prefeitura começou a ir nas obras e começou a embargar e multar as pessoas que elas não tinham projeto. Só que o projeto estava em análise lá, e eles não liberavam o projeto para aprovar. Aí ficava aquele angu de caroço danado, sabe? Seja como for, 6 meses para fazer sua obra, a gente tem que começar ontem. E eu não tenho essa disponibilidade como construtor para te atender lá, não. Eu ia ter que te indicar outras pessoas para construir a sua casa. A gente pode até conversar sobre o suporte no processo, a administração e essa coisa toda, mas eu não tenho braço para fazer a sua casa tão rápido quanto você precisa, não. Porque eu precisaria por agora, porque se eu for te esperar, você vai demorar mais ou menos uns 3 meses, né? Para iniciar. Para você ter a flexibilidade de pegar o projeto. É isso aí. Para eu iniciar a sua obra, eu ia precisar de uns 4 meses para começar a sua obra lá. Nesse meio de tempo a gente pode aprovar projeto? Pode. A gente pode fazer análise de financiamento? Pode. Só que ainda assim, é meio complexo, até que eu tenho certeza do que é que nós vamos construir para você, para saber se eu consigo atender a sua demanda, sabe? Uhum. Porque eu queria uma coisa mais rápida, mais evolutiva. Uhum. Porque às vezes nesses 4 meses, por exemplo, às vezes nesses 4 meses que você precisa, eu tenho a sorte de ter um projeto aprovado rápido pela prefeitura, eles não me garrem tanto. Aí eu ficaria, tipo assim, 1 mês parado porque eu precisaria da mão de obra. Agora tem uma coisa, você não precisa de uma construtora formal para fazer sua casa, não. Você conhece um tio pedreiro, um amigo, ou alguém te indica e tal, você pode fazer sua obra com a mão de obra informal, não tem problema. Só que você precisa estar regulamentado. Então, os projetos precisam ser aprovados, você vai precisar dos projetos complementares, você tem que ter as ARTs dos engenheiros, dos arquitetos, tá? Agora, a execução, empilhar o tijolo ali e tal, é tranquilo, qualquer pessoa pode fazer isso para você. Não é, né? Porque aí entra aquela planilha que você falou, de previsão de custos. Aí eu vou ter que ficar pagando uma pessoa por fora, às vezes, para ter que fazer essa planilha para mim, para ela poder ser aprovada no banco. Não seria tão viável assim. Você vai precisar disso. Porque você falou comigo que tem que mandar essa previsão para o banco. Se eu for pegar, por exemplo, se eu for pegar uma pessoa autônoma, informal, às vezes ela não vai ter a expertise e a mão, né, de fazer essa planilha. A verdade é que em Igarapé eu não conheço outro construtor que trabalhe da forma como eu trabalho. Acontece o seguinte, eu não sei se você viu, mas eu estou fazendo cursos para ensinar pessoas a fazer isso que eu faço. Eu perdi a sua imagem, agora voltou. E ele já construía antes com recurso próprio e vendia pronto. Ele achou interessante, se tornou aluno e está fazendo o curso, sabe? Eu não vou dizer quem é, porque ele não conversei sobre e não tenho autorização para falar dele aqui por enquanto. E é uma pessoa muito séria. Então, se for o caso, eu também não sei se ele tem disponibilidade, porque, como eu disse, ele já constrói no método antigo. Eu poderia indicá-lo para você também, sabe? Agora, os outros alunos são de fora. De Igarapé só teve essa pessoa. Os outros alunos têm gente do Maranhão, de Brasília e tal. Então, essas pessoas não daria para te indicar para fazer isso. Porque, às vezes, eu pegar uma outra empreiteira complica justamente por causa desses tipos de documento que tem que ir para o banco. Porque como você já fez, você já tem conhecimento, né? Você já trabalhou dessa forma, você já tem até uma linha do que você sabe que o banco aceita, do que ele pode alegar como estratégia para barrar, para impedir o processo. Então, o banco não usa estratégia para barrar, sabe? O banco, só que é um negócio extremamente engessado, não há flexibilizações.
Ou você faz conforme as regras, ou você não faz. E aí uma dor muito grande das pessoas que tentam fazer dessa forma é que como ou faz certo ou não faz, vai tentando, não consegue e o banco devolve o processo. Aí tenta refazer de novo, manda para lá, passa uma semana, o banco devolve, está errado. E fica nesse bate e volta, passam-se meses. E aí você esperou 2 meses para o seu projeto ficar pronto. Na teoria, você gasta 4 meses para fazer uma casa dessa, 6. Só que você levou mais 6 meses para conseguir ajustar a planilha e o processo todo para o banco liberar seu recurso. Então, uma casa que você gastaria 4, 5 meses tudo para fazer, você levou 1 ano, sabe? O Porque problema quando a é isso. pessoa já sabe o processo, é mais prático. Em tudo, né? Em É porque, tudo. por exemplo, você já fez uma primeira vez, deu errado, você se reajustou, agora você já sabe qual que é a linha e o parâmetro que você segue para já bater de primeira e já ser aprovado. É Não isso tem que aí. ficar mexendo. Você está certinho. No caso, eu teria que estudar, porque, vamos dizer, 3 meses, nós estamos em abril. Vamos jogar maio, praticamente, né? Junho, julho, agosto, para começar a construir a partir de agosto. Para você me Por aí. entregar provavelmente em dezembro. É por aí. Porque abril já está terminando. Vamos colocar maio direto. Então, daria mais ou menos para entregar em dezembro. Abril está terminando, moço. Hoje são 10, cara. Hã? Hoje são 10. Abril não está terminando, não, só. Não, mas assim, Só de para qualquer jeito, conta, até mandar né? Só simulação, para até conta, mandar um né? projeto de desenho para você dar uma olhada e tal, Pode. para começar a fazer algum documento mesmo, isso aí entraria por volta mais ou menos de maio na prefeitura. Então, é o que eu estou dizendo. Essa parte da análise do crédito, a gente pode fazer isso agora. E aí, independente se vai executar, se a Fórum vai fazer sua casa, se você vai aceitar a indicação de um aluno meu, ou de qualquer, ou se vai ser um outro pedreiro e você assume de aprender e tocar o processo, você mesmo faz isso, isso aí é inerente. O primeiro passo, que é aprovar o crédito, você já pode fazer. A sua avaliação de crédito dura por 6 meses, Aham. sabe? E aí, depois que está aprovado, que assinou o contrato, você tem que assinar o contrato um período de 6 meses. Assinou o contrato, aí pronto. Aí só tem o tempo da obra ali que você vai iniciar e tal, entendeu? Isso aí pode Entendi. fazer agora. Isso aí não precisa esperar. Porque aí você já Aham. tem ideia do que você pode ou não fazer. Porque até em questão do projeto em si, eu também já tenho rascunhado o que eu quero, como que eu quero. Então, assim, é só mesmo o Adequação, engenheiro, o né? arquiteto pegar e colocar dentro das normas estruturais de Igarapé. Tem que ter espaçamento aqui de 1,5, aqui é 2, aqui é isso, aqui. É só reajustar nesse É isso. padrão da prefeitura. É isso aí, exatamente. Porque para mim que sou leigo, eu não sei essas dimensões, né, que pedem de vizinho para vizinho, de frente, de fundo. Existem critérios. Existem critérios. Por exemplo, se você tiver uma janela, essa janela, isso nem é da prefeitura, isso é uma regra federal, uma lei federal que rege isso. Se você tiver uma janela, ela tem que estar no mínimo 1,5 m de distância do muro. Agora, já Igarapé exige, na construção de uma casa, que haja um afastamento de 3 metros do muro frontal, entendeu? Então, existem algumas coisas assim. Tem os quesitos de iluminação, tem os quesitos de ventilação, que um arquiteto, um engenheiro, é o que os caras fazem, né? Então, são as pessoas mais Uma indicadas para dúvida, adequar. Fernando. A parede de uma casa, ela pode estar colada no muro? Pode. Se não tiver janela, pode. Não, é porque eu sempre tive essa dúvida, que tinha gente falando assim, mas não pode ficar colando a parede no muro. Não, Mas fala assim, mas nunca justifica o porquê. não pode por um sentido, talvez, de preocupação com o vizinho. Porque se você faz sua parede no lugar do muro ali, o cara bate lá um negócio do Não, é lado de lá e entra colado. para Por sua exemplo, você tem um casa. muro e cola a parede do lado. Pois é. Não há problema. O muro pode ser a parede da sua casa. Se o muro pode ser, se você coloca uma parede paralela, não faz diferença. Agora, tem uma coisa que a parede perpendicular,
Então, por exemplo, se essa minha mão é o muro e a parede perpendicular, que é essa aqui, tiver uma janela ou uma porta, essa janela e essa porta precisam estar pelo menos 75 centímetros da divisa. Entendeu? Mas essa parede pode ser a divisa, ela não precisa nem estar colada, ela pode ser a divisa. Ah, não, sem problema. É porque mais ou menos o projeto que eu tinha em mente era a casa bem grudadinha no muro de um dos lados. Entendi. Não seria nem um muro como parede, haveria uma parede paralela. Uhum. E essa janela, no caso que você falou, tem que ser 1,5 m, indifere se é janela de banheiro ou se é janela de cômodo normal. Indiferente. Se está num corredor, ela precisa ter pelo menos 1,5 m de afastamento da próxima parede. Pode ser um muro ou pode ser uma parede da própria casa, talvez. Ah, entendi. Foi daí que surgiram, aqui em Igarapé, teve uma época que o pessoal estava fazendo muito jardim de inverno. Você chegou a ver alguma casa assim? Não cheguei a ver, não. Queriam aproveitar demais o terreno, não tinha espaço para janela. Aí tinham que fazer, praticamente no meio da casa, um quadrado de 1 por 1, para a janela ser virada para esse espaço, sabe? Para esse cômodo. Para não perder nas laterais e no comprimento, na verdade, jogava para esse... não pode ser um cômodo, que ele tem que estar aberto, né? Não, pois é, eu faço em joga para esse quadrado. Para essa área livre lá. Não, tranquilo. Essa área externa. Minhas dúvidas centrais são essas mesmo.